Vamos falar agora de uma espécie normativa que ela é muito utilizada no direito brasileiro, é amplamente utilizada pelos presidentes e ex-presidentes da República, que é a chamada medida provisória. Medida provisória, ela é um ato normativo com força de lei. Então, o que é importante a gente saber, ela é editada, ela é criada pelo presidente da República. Então, ela é uma exceção, porque os projetos de lei, eles devem ser feitos, aprovados pelo Congresso Nacional. E aqui faz o caminho inverso. O presidente edita uma medida provisória que tem força de lei, ela começa a ter realmente vigência a partir da sua publicação no Diário Oficial e posteriormente ela vai para o Congresso Nacional. Então ela faz o caminho inverso. Primeiro ela tem os seus efeitos dentro do nosso ordenamento jurídico, todos nós somos obrigados a obedecer uma medida provisória e só depois ela vai ser convertida em lei. Então, ela está prevista no artigo 62 da Constituição. O que são medidas provisórias? São atos normativos com força de lei editados pelo presidente da República em casos de relevância e urgência, com prazo determinado para sua vigência. Ok? Então, nós vamos estudar. Em 2001, ela sofreu mudanças significativas através da Emenda Constitucional 32. Então, ela teve ali algumas modificações, inclusive de prazos, né? Hoje ela tem um prazo de vigência de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. A Constituição ela é clara ao dizer que, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, é uma iniciativa do presidente da República, conforme disposto no artigo 62. E, conforme entendimento do STF, o STF já se posicionou quanto à possibilidade de governadores de estado editarem medidas provisórias. Medidas provisórias, se vocês pegarem alguns livros mais antigos, alguns constitucionalistas mais antigos, eles vão dizer que é uma espécie normativa de competência exclusiva de presidente da República. Tá? Este conceito de medida provisória, ele veio se adequando ao tempo e o STF teve que se manifestar sobre isso. E o STF entendeu que por conta do princípio da simetria constitucional, ou seja, da possibilidade de se estender aos estados, né, aquela atribuição conferida ao presidente da República, ao chefe do executivo, os governadores de estado também podem editar medidas provisórias. Só que, para que seja possível o governador de estado editar medida provisória, na Constituição estadual, na Constituição do estado, né, daquele estado, deve expressamente conter medida provisória. Então, é algo, né, relativamente novo, não é algo muito difundido, mas provas de concurso e provas de OAB pedem muito sobre isso, ok? Se estiver dentro da Constituição Estadual a permissão de elaboração de medida provisória pelo governador do estado, é possível o governador fazê-lo. Caso não esteja previsto na Constituição Estadual, o governador não pode fazê-lo. E em relação a municípios? Em relação a municípios, nós temos três posicionamentos. Ainda o STF ainda não tem um posicionamento formado sobre isso. O que nós temos aqui são três posicionamentos doutrinários sobre a possibilidade de prefeito editar medida provisória. Nós temos três correntes doutrinárias. A primeira corrente doutrinária diz que, se a Constituição do Estado permitir, a lei orgânica permitir, ou seja, consta que o governador do Estado, um exemplo, do Estado de São Paulo, a ele é possível editar medida provisória.
e o prefeito da cidade de Votuporanga, na lei orgânica do município, conste também a possibilidade de editar medida provisória, por esta corrente doutrinária é possível sim prefeito editar medida provisória. Então, aí a gente segue também o princípio da simetria constitucional. Constituição Federal permite, Constituição Estadual permite, lei orgânica permite. Não há para esta corrente doutrinária nenhum óbice caso tenhamos em cada uma das espécies, né, das leis maiores de cada um, da União, né, do Brasil, do Estado e do município. Uma segunda corrente diz o seguinte: mesmo que a Constituição Estadual não contemple essa possibilidade para o chefe do Executivo Estadual, se a lei orgânica do município permitir, também vai ser possível. Então, vamos pensar que no estado de São Paulo a Constituição Estadual não tenha, mas a lei orgânica do município de Votuporanga permita, segundo essa segunda corrente doutrinária, é possível sim também editar medida provisória, porque a lei maior do município assim permite. E uma terceira corrente diz que é possível o prefeito editar medidas provisórias, ainda que a lei orgânica não contemple tal previsão. A corrente mais seguida, né, a corrente que tem mais adeptos é a primeira, que chega a ser a mais correta no meu ponto de vista ali, porque ela segue com certeza o princípio da simetria. É a corrente seguida por doutrinadores como o próprio Flávio Martins, que é um doutrinador que a gente acaba falando bastante, né? Então, essas são as três correntes doutrinárias que dizem respeito à edição. Tema extremamente polêmico, tá, gente? Extremamente polêmico, edição de medida provisória por prefeitos municipais. Como que são os requisitos? Quais são os requisitos para edição de uma medida provisória? Relevância e urgência. Isso está no caput do artigo 62. Casos de relevância e urgência. As relevâncias são assuntos de extrema importância. Urgência são assuntos que não podem esperar o trâmite de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Então, são assuntos que precisam ser regulamentados agora, de imediato, e é possível, em assuntos de relevância e urgência, o presidente editar medidas provisórias. Qual é o problema que a gente vem se deparando no decorrer dos anos? Como relevância e urgência são conceitos abertos, né? O que pode ser relevante e urgente para mim pode não ser para você. Então, acaba, né, presidente da República que quer se utilizar de medida provisória, acaba colocando uma série de assuntos considerados de relevância e urgência. Exceto as vedações, eles acabam fazendo, né, e aí é o que fala que se vocês pegarem alguns doutrinadores que eles questionam que os presidentes estão legislando, né, eles estão se utilizando daquela função típica do poder legislativo. Por quê? Porque tudo acaba sendo relevante e urgente para eles. Tudo bem? Mas a Constituição diz casos de relevância e urgência. Qual é o procedimento? O que acontece? Como que é, né, editada essa medida provisória? Então, o caput do artigo 62 diz: em caso de relevância e urgência, o presidente da República vai editar uma medida provisória. Então, ele faz a medida provisória, que já vai ter força de lei, ela vai começar a vigorar e, posteriormente, ela será remetida ao Congresso Nacional. De imediato, né? Então, fala, uma vez publicada, uma vez editada a medida provisória, ela tem que ser encaminhada ao Congresso Nacional. Então, a partir da publicação no Diário Oficial, a medida provisória já está valendo. Ela tem força de lei. Ela não é lei ainda, tá, gente? Mas ela tem força de lei, ou seja, tudo aquilo que a lei determina, a medida provisória também o faz. Então, a gente tem que cumprir medida provisória? A gente tem que obedecer medida provisória? No prazo de vigência da medida provisória, a gente tem que cumpri-la, a gente tem que respeitá-la, porque ela tem força de lei.
partir do momento que o presidente edita a medida provisória, ela é publicada no Diário Oficial, ela tem que ser remetida ao Congresso Nacional. Quando ela chega no Congresso Nacional, ela é analisada por uma comissão mista do Congresso. Nós até falamos sobre a comissão mista. Lembram o que é comissão mista? É aquela comissão composta por membros da Câmara e do Senado. Então, ela é analisada por uma comissão mista que vai emitir um parecer. Isso está previsto lá no parágrafo 9º do artigo 62, que diz assim: caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar medidas provisórias e sobre elas emitir um parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, anotem aí, é importante saber. Quando ela chega no Congresso, ela é recepcionada por uma comissão mista, quer dizer, uma comissão composta por deputados e senadores. Esta comissão mista emite um parecer. Quando ela vai para o plenário, ela deve ser analisada em separado por cada uma das casas, tá? Então, só no primeiro momento é que ela é recepcionada por uma comissão mista. Após a emissão deste parecer, ela deve ser analisada por cada casa do Congresso, ou seja, pela Câmara e pelo Senado em separado. Qual é o prazo de vigência de uma medida provisória? O prazo de vigência da medida provisória são 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Onde está previsto isso? No parágrafo 7º do artigo 62, que diz: prorrogar-se-á por uma única vez o período de vigência da medida provisória, que, no prazo de 60 dias, contados da sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Disso a gente extrai que o prazo de validade de duração de uma medida provisória é 60 dias, contados da sua publicação no Diário Oficial, prorrogáveis por mais 60. Portanto, o prazo total de vigência de uma medida provisória pode chegar a 120 dias.